Na aula de hoje nós vamos conversar sobre o uso da extratora, tá? Vamos fazer o seguinte, antes que ficasse uma aula muito longa, que já vai ser uma aula longa e muito teórica, vamos quebrar ela em duas. Essa aula nós vamos discutir sobre extração, sobre esse processo de extração, a extratora, utilização do aspirador de pó, caso você não tenha. Então vamos apresentar hoje dois processos de remoção da sujeira impregnada no carpete do seu carro, no tapete. E na próxima aula nós realizamos a aspiração, colocamos a mão na massa, falando mais de como vai ser feito e colocando em prática o que nós aprendemos na aula de hoje, tá? Fica mais fácil. Então, se você tiver aí um papel, uma caneta, pega aí, preste bem atenção que vai ser muito importante isso para o seu processo de compra e mapeamento do processo operacional mesmo, porque vai interferir muito na velocidade, talvez sim no acabamento e no problema que você pode vir a ter com o seu cliente. Pode ser, tem um processo que demanda menos risco, porém mais custoso, o outro com um maior risco, porém menos custoso. Então vamos lá, vamos entender o que é uma extratora, tá? Primeiro, o que é fixo? Nós vamos utilizar esta esponja de cerdas macias. Isso aqui é da Chemical Guys, você já está acostumado, tá? Então nós vamos agora utilizar esta ferramenta para realizar a esfregação, entre aspas, ou a distribuição correta do produto sobre a área a ser trabalhada. Então ela será a nossa ferramenta de trabalho. A extratora, deixa eu separar e pegar aqui para vocês. Nada mais é do que este cara aqui, este cidadão. Quem que é esse cidadão aqui? Parece um robozinho, um aspirador de pó, tá? De certa forma, ela é um aspirador de pó. Então a extratora, ela tem a função de aspiração, tá aqui, e tem a função de bomba d'água, tá aqui. Então nós temos dois dispositivos de ligar, a aspiração e a bomba. Podem ser ligados simultaneamente, a aspiração e a bomba, ou individualmente. Posso jogar só água ou posso só extrair sujeira, sem a utilização da água, tá? Então tem dois dispositivos, tá? Ela tem, esse aqui é da IPC, para mim, uma das melhores marcas que existem. Eu comprei ela zero, novinha, desde quando eu abri a Fuzzy, e eu nunca precisei fazer uma manutenção, uma revisão. Claro que eu sei que vocês vão aprender a utilizá-la. Então, utilizada de uma forma correta e com o jeitinho e com a armazenagem correta, dificilmente vocês vão ter problema. Eu peguei esse tamanho, mas tem um tamanho muito maior que esse, tá? E claro que um preço, um valor, essa aqui é um valor menor e a outra já é um valor maior, tá? Essa aqui é de 1.200 watts e 220 e 1.200 watts, a potência dela. Vamos lá. Se você pega uma desse tamanho, lembre-se que você está um pouco limitado. Ah, Renato, o que é ser limitado? Talvez você não consiga ter uma continuidade em número de carros. Quer dizer que você vai ter que parar o seu processo em um determinado momento e reabastecê-la com água ou limpar o reservatório, porque ela é menor. Dentro existe, nós vamos ver, um reservatório de água e um sistema de armazenagem da água suja. Então o que vai demandar o tamanho da sua extratora vai ser a capacidade de produção sua. Quantos carros eu consigo fazer sem parar a máquina? Basicamente, essa é a conta. Como eu trabalho com carro por vez, então não há necessidade alguma de eu gastar mais, injetar mais dinheiro para eu me sentir mais confortável nesse aspecto. Mas se você tem um lava rápido, ou uma estética, ou algo que tenha mais giro do que eu, talvez seja válido você pegar uma extratora maior com uma capacidade maior, tá bom? Isso que vai interferir, só para vocês terem uma ideia, bem passadinha, bem feita, bem bonitinho, às vezes eu reabasteço, eu utilizo o tamborzinho de água aqui 2 vezes, tá? E eu utilizo a armazenagem dela uma vez, é o suficiente. Então, basicamente, a grosso modo, uma vez para um carro.
é o suficiente. Caso eu tenha que fazer outro calo seguido, eu teria que refazer, abastecer mais água e limpar para o próximo calo, tá bom? Deu para entender. Uma vez entendido, a extratora, ela tem essas duas travas aqui, ó. Você destrava elas, tá vendo? E você tem acesso à parte interna. Tá. Essa parte que saiu de cima é uma parte muito pesada, porque é onde vai o motor dela. Tá? Então esse aqui é o motor. Tá? E no motor vem aqui, ó, um filtro, onde eu coloco dentro do meu reservatório de água. Então cuidado com esse filtro, tá bom? Esse filtro aqui não vai deixar a máquina sugar sujeiras que venham a ter impurezas na água, tá bom? E cuidado, esse motor não pode molhar, muito cuidado, tá bom? Então a parte do motor tá aqui. E dentro dela, você puxa, você tem um reservatório de água. Isso que eu falei, este é o reservatório de água dela, tá bom? Olha só. Você coloca a água por aqui, tem um biquinho, e é onde você coloca o seu filtro aqui. Então isso daqui é a sua capacidade de armazenagem ou de água limpa. É onde você vai utilizá-la para fazer o enxágue, tá vendo? Se fosse maior, seria muito mais do que isso, tá? E aqui dentro dela é onde vai armazenar a água suja, tá? Então nós temos um reservatório de água suja, tá aqui, e um reservatório de água limpa. Um vai dentro do outro. Tem um jeitinho aqui que você coloca. Significa o quê? Significa que quando eu vier a utilizá-la, tá? Lembrando, o motor vai estar apoiado aqui, nessa parte. Ele vem aqui, ó, assim, ó. Então, cuidado com o deslocamento da sua extratora, porque se você desloca ou inclina ela muito, desloca muito rápido, se a água balançar aqui e vier sair para fora, ficar aqui em cima, o seu motor vai puxar a água e você vai danificar o seu motor, tá bom? Então, muito cuidado. Então, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo o seguinte, simples assim. Aqui vai vir conectado o bico de água. Então, se você ligar ela, você vai jogar a água por aqui. E aqui é a mangueira de aspiração. A água vai sair por aqui e você vai aspirar essa água suja. Então, essa água sai limpa. Você volta com ela já suja, captando sujeira e captando APC. Ela vai entrar aqui, a água suja. E aqui ela vai armazenar no meu dispositivo. Então aqui eu capto dentro daquele meu balde de água limpa e entra como água suja, tá? Este é o formato. Então você vai fazer o quê? Tem a mangueira. Essa mangueira, ela vem com vários tipos de bico, tá? Esse aqui é um bicozinho fininho, tem bicos maiores, bicos menores, aí você adapta conforme a sua necessidade, tá? Mas basicamente, dá pra ver que aqui tem uma ponteira com bico em amarelo, que é esse cano, tá? Então esse é o cano de água, ó, cano de água. E eu vou conectar aonde meu cano de água? Aqui em cima, ó. Conectei meu cano de água aqui em cima, tá? Tem uma travinha que te trava ele, tá bom? Então, uma vez que eu apertar esse gatilho, a água vai vir por aqui e vai sair por esse bico que tá aqui, tá? E esta mangueira maior é a mangueira de aspiração. Eu vou conectar aonde ela? Na parte de baixo. Pronto. Tem uma travinha também aqui associada. Você puxa ela para destravar ou travar a mangueira. Então significa que uma vez que a água sai por aqui, automaticamente aqui na ponta ela vai aspirar. Então vai sair um jato. Vou mostrar mais de perto, tá bom? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas. Ela vai sair, vai enxaguar e eu já vou puxar automaticamente, tá? Esse bico é transparente porque para eu ver a cor da água que está entrando, para eu ver a espuma que está entrando, para eu saber o momento certo de parar o enxágue e o momento certo de eu desligar a bomba e só retirar a umidade com aspiração, tá? E aí ela acaba entrando aqui por essa mangueira e armazenando aqui dentro, tá? Então essa é a extratora, essa é o racional. E claro, tem aqui a mangueira,
o fio, tá? Que vai fazer ela ligar. Este é a ideia de como se utiliza, ou como se utiliza não, mas como funciona uma extratora, tá? Lembrando, uma dica para vocês. Você pode deixar a bomba de aspiração sempre ligada, mesmo que você não utilize. Porém, caso você deixe a bomba d'água ligada sem a utilização dela, significa que eu apertei o gatilho aqui para ligar o interruptor e ela está funcionando e eu não estou acionando esse gatilho para fazer com que ela saia pelo bico, ela vai superaquecer. Essa máquina tem um sistema de trava. Se o motor aquece, ela tem um bloqueio, um gatilho e trava o motor. Significa que ela vai ficar aí de uns 40 minutos a 1 hora para resfriar o motor e voltar a funcionar. E numa dessa aí, você perdeu já todo o seu trabalho, o seu tempo. Você poderia ter feito outro carro esperando o motor esfriar. Isso se não queimar o seu motor. Faça isso inúmeras vezes para você ver se não queima. Vai que queime de primeira. É possível queimar de primeira. Aí você vai mandar para garantia, o que a EPC vai falar? Foi um mau uso seu. Você não leu o manual e não utilizou de uma forma correta. E aí você vai ter que pagar por isso, tá? Então fica a dica. Só ligue o motor de bomba caso você utilize. Claro, não precisa ser desesperado. Ah, eu não estou utilizando, estou apertando, sai correndo. Não, vai com calma. Parou de utilizar? Vai lá na sua máquina com calma e desliga o botão e só faça aspiração. Eu mostro isso para vocês na prática, certo? Deu para entender? Agora nós vamos para a parte de aspirador. Nossa, Renato, mas por que você vai falar de aspirador em processo de extração? Vamos lá. O processo de aspiração é o seguinte. Temos aqui um aspirador de água em pó. Então vou fazer o seguinte. Caso você não tenha essa grana para comprar uma extratora, que não é nada barato, tá lá na lista, então ficou de lição para vocês olharem, né? Vocês viram que não é uma conta barata. Mas temos uma segunda opção mais barata aqui, e deixa eu lhe explicar. Precisa ser um aspirador de água em pó, é óbvio, porque você vai aspirar agora o pó, a água com uma extratora. Esse aqui é um aspiradorzinho de água em pó, tá? Ele é mais potente que a minha extratora na fase de aspiração. A minha extratora é 1.200 watts. Esse meu aspiradorzinho aqui é 1.500 watts, mais potente. Opa, tive um ganho de potência, legal, bacana, tá? O aspirador vocês já devem saber, né? Belezinha, um caninho. Aqui tem aspirador que vem os bicos também aqui. Você pode comprar aqueles bicos igual da extratora, maiores, transparentes, para você conseguir realizar essa aspiração, já que ele permite com que entre água aqui no reservatóriozinho dele, tá? Cuidado também tem aspiradorzinho. Isso aqui é caseiro, né? Eu não utilizo para isso, mas tem os maiores. Parece uma extratora, uns grandões, e você pode fazer isso, tá? Tem aspiradores até específicos para isso, tá? Mas eu vou dar exemplo aqui no meu, para vocês. Beleza. Qual que é a diferença? A diferença é que eu não tenho como jogar água com ele. Ele não joga água. Essa é a diferença. Ele aspira mais do que uma extratora, porém ele não joga água. A extratora ela é feita para jogar um fluxo de água contínuo e com uma pressão específica, tá? Então ele vai lá, vai abrir o leque, é um leque bem aberto, tá? Que costuma ser da largura do meu bico. Então esse leque, essa abertura é controlada com uma pressão de água associada a isso, porque se eu solto pouca água, não vai enxaguar. E se eu solto água demais, vai alagar o meu ambiente e não vou conseguir extrair tudo aquilo. Então é um fluxo controlado e contínuo, muito importante, contínuo, controlado com abertura de leque. Exatamente aquela quantidade para aquela minha passada e aquela minha potência de aspiração. É o que eu não vou conseguir transmitir aqui. O que eu vou ter que fazer? Então eu vou ter que pegar um borrifador, pega um borrifador sob pressão, não aqueles de apertar, aqueles que você pega a pressão e só aperta o gatilho e ele sai. Você abre o leque, tenta abrir o leque para a abertura do seu bico, tá? Porém, esses pulverizadores, eles perdem pressão com o tempo. Então, você precisa parar, você precisa criar pressão no sistema e refazer, tá? Porém, eles liberam muito menos água que uma extratora, mas muito menos, tá? Então, corre-se um risco seríssimo de você
deixar o APC ou o produto secar no carpete ou tapete ou banco de tecido. Sabe o que isso pode acontecer? Pode apodrecer o produto. Na hora não vai acontecer nada. Não vai manchar. Não vai manchar. Tá? Ele já entrou, já penetrou, ele já está lá dentro secando. Daqui a uns dias, na hora que secar esse produto, evaporar a água, evaporar um pouquinho e tal, e realmente ficar o produto com muita sujeira, porque se você não conseguiu extrair o produto, com certeza você não extraiu toda a sujeira, você extraiu só uma parte da sujeira. Meu amigo, minha amiga, vai dar um fedor dentro do seu carro, mas um fedor. E daqui a uns dias o cliente vai ligar para você e vai falar: meu Deus, parece que morreu alguém aqui dentro, cheio de podre, porque apodreceu o produto junto com a sujeira que você soltou, tá? E o que você vai ter que fazer? Refazer todo o processo de higienização, tá? Um quanto antes. Então, o cliente vai vir, vai te demandar mais tempo, você vai fazer de graça, ele vai ficar puto com você, porque você não fez corretamente, possivelmente você perdeu esse cliente, tá? E você perdeu o tempo, mão de obra, mais produto, perdeu mais tudo e se estressou com isso, tá? Então você corre o risco disso acontecer. Por quê? Eu apliquei o produto, nós vamos ver lá na próxima aula. O produto está agindo, eu vou explicar esse processo dele agindo. Então quem que você está distribuindo? Você distribuiu. Quem fez o papel de soltar a sujeira foi o produto. Você vai ter que fazer o quê? O papel de o quê, extratora? É o papel de remover, enxaguar e trazer essa sujeira para se tirar daquele local. Essa é a função de uma extratora, tá? Não ache que a extratora é a mágica, que só passar ela sem nada já é o suficiente. Então você vai ter que jogar muito produto, mas muita água, muita água. Você imagina que o que você utilizou de água nesse processo é o que você deveria utilizar de água nesse processo. E com certeza o seu funcionário, você nas primeiras vezes não vão achar que utilizou a água correta, mas não utilizou, tá? Eu vou demonstrar para vocês ali na prática como é que é na próxima aula para vocês entenderem, certo? Outra dica do tio aqui. Olha só, cuidado, já peguei aluno meu e tomou bronca, aluno meu, e fazia isso, tá? O que eu vou te falar. Aluno meu falava assim: opa, já sei então como é a velocidade, Renata, né? Porque você não falou para mim que você joga um APC, que nós vamos utilizar um float Zebaco Oxy 2, e aí eu já passo a extratora para retirar? Ué, eu sou mais esperto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar dentro da minha água aqui pura já o produto diluído, mano. Que aí, ó, o que acontece? Eu já diluo o produto aqui dentro, e aí quando eu vier com o meu bico aqui, ó como eu sou esperto. Eu já venho com o meu bico aqui, ó, soltando a água, e aí ele já joga água com o produto. E aí automaticamente o produto e a água já cai, eu só arrasto, já trazendo e limpando. Quer dizer, você colocou o produto diluído aqui, onde era para ser só água, e onde que a extratora era para ser apenas de enxágue, certo? Enxágue. E você utilizou ela como um enxágue, você está tentando realizar aquele processo. Então você não respeitou o tempo do produto soltar, o tempo de ele agir na mancha, você não esperou esse tempo, a distribuição do produto corretamente, nada. E outra coisa, vai gerar espuma eterna, você nunca vai enxaguar. Você imagina, você vai soltar o produto e automaticamente você já está recolhendo. A água vai sair daqui suja? É óbvio que vai. Porque você meio que colocou água e já removeu instantaneamente. Então toda aquela sujeira, pó, tudo superficial saiu, é óbvio que vai sair. Mas aquelas coisas que estão impregnadas de uma altura mediana até a base, nunca vão sair e você vai deixar produto lá. Porque sempre quando você tentar enxaguar, você está colocando o produto e já tentando retirar ele automaticamente. Então vai meio que ser um ciclo infinito de enxágue, porque sempre vai vir espuma aqui no bico, sempre espuma, sempre espuma. Vocês vão ver o momento exato de parar o enxágue e só retirar a umidade. Então você não vai conseguir identificar esse ciclo, tá? E aí o que vai acontecer? O cara vai lá, faz assim e vai conseguir fazer a higienização de um carro em 2 minutos. Você demoraria talvez 1 hora, o cara faz em 5 minutos, tá?
Então cuidado, muita gente faz isso, então vocês estão proibidos de fazer isso, tá? Se eu descobrir alguém de vocês fazendo isso, vocês vão tomar uma bronca de mim, tá? Eu consigo descobrir. Isso pode ser que caia na prova também, então fique esperto aí que tem muita pegadinha para cair na prova. Certo? Deu para entender tudo sobre extratora? Tudo sobre a diferença entre os processos de extrator e aspiração, fluxo de água, como funciona, cuidado com o manuseio. Então, se você for falar para o seu funcionário, você tem que treinar o seu funcionário, muito importante treinamento de funcionário para utilização, para você não perder a garantia, e como tem que ser utilizado e como é um enxágue e não um processo de distribuição de produto. Certo? Entendido? Recapitulado, nem que você volte essa aula novamente, a próxima aula então nós vamos aplicar de uma forma mais rápida e agora voltar a nossa atenção aonde? Em processo de limpeza. Como nós vamos realizar, esquecendo ou imaginando que a extratora já está tudo certo para vocês, agora em processo. Então, a gente se vê até a próxima aula, valeu e tchau, fui!